Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Danilo Tisel, eu sou advogado, trabalho com o terceiro setor, sou formado na Universidade de São Paulo, né, na USP, aqui no estado de São Paulo, e atuo com o terceiro setor desde o início da minha carreira. Tenho trabalhado com associações, com fundações, com organizações religiosas também, com cooperativas de interesse social e, mais recentemente, também com negócios de impacto social, ou seja, empresas com fins lucrativos também, mas que atuam em prol aí da sociedade civil, ou seja, buscando um impacto social positivo. Eu atuo muito no âmbito jurídico, claro, né, na conformidade jurídica das organizações, tanto no aspecto societário, estatutário, questões também de governança, né, que é algo que eu trabalho bastante mesmo, mas também atuo nas questões relacionadas à conformidade jurídica das estratégias de captação de recursos, ou seja, toda organização, né, precisa ser sustentável, busca sempre a sustentabilidade econômica, então é importante que toda a atividade de captação ela esteja juridicamente adequada para que a organização realmente tenha sucesso aí na atividade, né, de captação de recursos e não corra nenhum risco de ser autuada ou de ter alguma penalidade, né, por não recolher algum imposto, não observar a natureza jurídica de uma determinada relação, por exemplo, o que é doação, o que é prestação de serviços, o que é licenciamento de marca, enfim, a gente vai falar bastante. Aliás, né, hoje nós vamos falar sobre os 8 passos para fazer sua organização decolar. Então, vamos pegar 8 tópicos, né, ao longo dessas 2 horas e ver tópico por tópico o que é importante para a sua organização decolar. Antes de começar a entrar nos tópicos, eu queria conversar uma coisa com vocês que eu acho muito importante, né? Porque, em primeiro lugar, eu acho que qualquer aula que a gente assista, a gente está pensando em alguma transformação, né? O que esse curso vai transformar na minha vida, o que vai mudar para mim depois de eu assistir essa aula. Eu acho assim, que como a gente tem um público muito diversificado e esses tópicos servem para todos, eu até vou dividir um pouquinho. Ou seja, para quem está começando, para quem está criando a organização, o curso de hoje ele é importante para você sair do sonho, né? Partir do seu sonho, passar por uma estruturação e realmente chegar na tua realidade de dia a dia, ou seja, tornar seu sonho tangível. Né? Para quem está começando, esses 8 tópicos são 8 passos, né? Como a gente disse no nome aqui do curso, para você tornar o seu sonho uma realidade. Acho que o segundo ponto também, para quem já trabalha com o terceiro setor, já participa de organizações sem fins lucrativos, né? Eu acho que todos os participantes que já trabalham no setor vão perceber que esses 8 passos são importantes para que a organização saia de uma atuação, muitas vezes, feita como todo empreendedor faz, né? Ou seja, seguindo o dia a dia, atuando às vezes até de uma maneira reativa, apagando incêndio, para uma atuação estruturada, né? Para uma atuação proativa, para uma atuação eficiente, para uma atuação que dê resultados. Então, eu acho que tanto quem está começando vai conseguir, depois de conhecer esses 8 passos, tirar a questão que deseja realizar, a sua iniciativa do sonho e realmente partir para a realidade, né? E para quem já trabalha no terceiro setor, esses passos servem para que a organização realmente se estruture, seja eficiente e tenha resultados. Ou seja, captar recursos não é o resultado que a gente espera. O resultado que a gente espera de uma organização passa pela captação de recursos, que é importantíssimo, passa pela estruturação jurídica, mas o que é mais importante mesmo é o impacto social que a organização tem relativo ao seu público. E por que será, né, que isso vai dar certo? Que eu estou dizendo aqui para vocês que são 8 passos importantes e que vocês devem observar. Né? Acho que primeiro
Porque eu estou trabalhando no terceiro setor há mais de 20 anos já, né? Desde que eu me formei, na verdade, antes de eu me formar, eu já comecei a me formar em Direito, a ter contato com o terceiro setor. Então, eu já participei de organizações pequenas, de organizações médias, vamos dizer assim, com orçamento médio, de organizações muito grandes, já, né, prestei assessoria, dei aula para organizações da área ambiental, assistência social, educação, saúde, cultura, todas as áreas que vocês possam imaginar, inclusive também organizações religiosas, e ao longo dessa experiência toda aí de vida, né, dedicada a essa atuação no terceiro setor, eu tenho visto que esses 8 passos, eles são passos importantíssimos na estruturação de qualquer organização. Ou seja, a conversa, né, que hoje vai ser muito mais uma conversa, não é uma aula formal, essa conversa serve para todos, né? Em algum momento da sua organização você vai se deparar com algum desses 8 passos, né? Então é importante que a gente perceba que isso é uma questão até de observação, né? Ao longo de toda a carreira que eu vejo que esses passos são importantíssimos. E depois tem outra questão também, né? Eu mesmo tive o contato com o terceiro setor a primeira vez quando eu ainda estava na faculdade, né? Eu fiquei um tempo fora do país, né, na França, lá até a França campeã do mundo agora, lembrei bastante, mas fiquei um tempo lá e quando eu fiquei na França um tempo, eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, que é uma caminhada de 800 quilômetros, né, que os peregrinos fazem, que essa caminhada vai desde a França até Santiago de Compostela, que é na Galícia, né, lá na Galícia, na Espanha, no norte da Espanha. E o que ocorreu, né, quando eu fiz o Caminho de Santiago? Eu, né, sendo brasileiro, quando eu saí do Brasil, eu não tinha nenhuma informação sobre esse tema. Na verdade, caminhar 800 quilômetros não é fácil, né? Então tem que ter toda uma preparação, um planejamento, tem que ter o equipamento correto, né, e tudo mais. Eu descobri que no Brasil não existia nenhum posto de informação sobre o Caminho de Santiago, né? E no mundo todo existiam postos de informação, que são as associações de amigos do Caminho de Santiago de Compostela. E aí eu criei, né, há muitos anos, logo estava começando, antes de terminar a faculdade, criei a Associação de Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do Brasil, né? E essa associação, ela é de São Paulo, né? A primeira sede foi em São Paulo, hoje você tem associações no Brasil inteiro, tá? Depois da criação dessa associação, que eu e um grupo de pessoas criamos, e essa associação, inclusive, fornece uma credencial de peregrino, né, que é uma credencial que dá acesso aos albergues do Caminho de Santiago, para que os peregrinos possam caminhar todo dia lá, seus 25, 30 quilômetros, e tenham um lugar para dormir, né, uma credencial gratuita, inclusive. Então, para isso, se criou uma associação, no início com pouquinhas pessoas, com poucos peregrinos, essa associação com dificuldade de captar recursos, com dificuldades de conformidade jurídica, com dificuldades de gestão, dificuldades de comunicação, ou seja, nós passamos, né, naquela época, foi em 1995, mais ou menos, todas as dificuldades, né, que eu vejo as organizações passando hoje. E olha que naquela época a gente nem falava em terceiro setor ainda, né? Então, eu sei que eu procurei me informar, estudei, na faculdade de Direito procurei entender melhor sobre o que são associações, fundações. Naquela época também nem se falava isso nas matérias da faculdade, quase, né? Só se tratava de empresas. E aí fui me aperfeiçoando. Esse ambiente de terceiro setor, esse tema, ele me fascinou muito, e a partir daí eu juntei o quê? Aquilo que eu gostava de fazer, a associação que eu criei, com o meu caminho profissional também. E aí comecei a o quê? A trilhar esse caminho, aprender dentro dessa área de terceiro setor, e aí passei a ser o quê? Um advogado, uma pessoa que dá aula, e dou aula sobre aquilo que eu tinha dificuldade no início. Então, eu acho
importante assim dividir isso com vocês, porque todos nós passamos por isso a minha atuação no direito não é uma atuação só acadêmica, de coisas que eu aprendi no livro, não. Também passei por tudo isso que todo mundo que atua no terceiro setor tem passado. Tá? Então, agora a gente vai começar os tais 8 passos, né? Vamos começar com o conteúdo. Enfim, em primeiro lugar, né, desses tópicos, eu acho que é importante a gente definir a modelagem jurídica de nossa organização, né? Se eu quero ter uma organização que decole, ela tem que ter uma modelagem jurídica adequada. E essa modelagem jurídica, ela passa pela natureza jurídica que eu preciso escolher, né? Então, eu preciso escolher uma natureza jurídica entre associação, né? Eu posso ser uma associação, eu posso ser uma fundação, eu posso ser uma cooperativa, uma organização religiosa, mas no terceiro setor, além desses nomes, associação, fundação, cooperativa, organização religiosa, que são naturezas jurídicas, a cooperativa é sociedade, né, cooperativa, nós temos mais uma série de outros nomes, né, que falamos por aí. Então falamos filantrópicas, ONG, negócio social, entidade, instituto, SEBAS, OCIP, OS, OSC, olha quanto nome, né, que a gente usa. Agora, o importante é entender que a natureza jurídica mesmo de uma organização, ela tem que ser definida de acordo com o próprio Código Civil brasileiro. Então, de natureza jurídica de organização do terceiro setor, nós temos, em sua maioria, associações, que são grupos de pessoas, né, independentemente até de patrimônio, que se unem para trabalhar em prol de uma causa social. E nós temos também, né, ou seja, nesse caso, uma essência, né, que são as pessoas, e nós temos também a fundação, que é outro tipo de natureza jurídica do Código Civil, onde nós temos como essência um patrimônio. Então, primeira questão, a essência do meu grupo, né, que eu vou criar uma organização ou que eu vou manter essa organização, são as pessoas ou é o patrimônio? Se a essência são as pessoas e a gente tem um patrimônio para que a coisa funcione, né, para que a coisa seja sustentável, normalmente essa organização é aberta como associação. Agora, se a essência é um patrimônio que é destinado por um instituidor, que pode ser em vida ou via testamento, para que seja cumprida aí né, seja atendida uma causa social, aí normalmente a gente cria uma fundação. Quero observar aqui que a fundação ela é velada, né? Ou seja, ela é acompanhada o tempo todo pelo Ministério Público. Ou seja, sempre que a gente quer fazer alguma alteração estatutária, que a gente deseja, enfim, remunerar um dirigente, por exemplo, fazer alguma modificação essencial dentro da atividade da fundação, a gente precisa de autorização do Ministério Público, o que já não ocorre, claro, nas fundações. Então, como eu já disse, natureza jurídica de associação, natureza jurídica de fundação, e nós temos também as organizações religiosas, né, que eu vou falar um pouco menos aqui, mas são organizações que atuam em prol, né, de determinadas religiões. Elas também são muito pouco reguladas aí pelo Código Civil. O Código Civil só cuida da existência delas, e normalmente são sem fins lucrativos e podem ser das mais variadas religiões, seja católico, protestante, espírita, judaica. Então temos muitas organizações religiosas, normalmente as igrejas, né, que tem também seus benefícios fiscais, e temos as sociedades cooperativas que atuam no âmbito social, né, e as sociedades cooperativas, elas são no modelo, né, de sociedade, não é associação nem fundação, e elas têm o quê? Os cooperados, né, que atuam na cooperativa para poderem, inclusive, se manter, né, por meio de atividades econômicas. Então, essas são as naturezas jurídicas. E a gente não pode confundir a natureza jurídica com denominações, como eu citei agora há pouco.
Por exemplo, instituto não é natureza jurídica de nenhum tipo de organização, é só uma designação que a gente faz, um nome fantasia. Por exemplo, Instituto Ayrton Senna, não é? Então, não é, a gente não sabe a natureza jurídica apenas pelo nome. Instituto pode ser tanto uma associação, quanto uma fundação, quanto uma sociedade. Então, instituto é só uma denominação. Por exemplo, entidade também. Entidade é um nome genérico, né? Instituição, ONG também, organização não governamental, né? É um nome quase que sociológico, não existe lei de ONGs, nada disso. É um nome que é mais utilizado até no jornal, né, do que no âmbito de gestão administrativa ou mesmo, no caso, de uma conformidade jurídica. Então, primeiro ponto, modelagem jurídica. O que eu sou, né, com relação à natureza jurídica e o que é mais adequado para mim. Por exemplo, se eu vou desenvolver uma atividade aí de prestação de serviço, se eu vou vender produto, né, não vou me aprofundar nisso agora, porque senão a gente teria que ficar o dia todo, né, um dia todo falando disso, mas que tipo de cuidados jurídicos eu tenho que tomar? Eu posso vender produtos sendo uma associação? Eu posso vender produtos sendo uma fundação? Ou prestar serviço cobrando? Claro que em determinados casos você pode. O que você precisa é se estruturar. Tudo bem? Ponto 2 dentro dessa coisa da modelagem jurídica é a questão do estatuto social. Então, definida a sua natureza jurídica no terceiro setor, é importante que você tenha um estatuto social adequado, crie seu estatuto social, mantenha seu estatuto social adequado à sua realidade. Então, tem organizações que estão nascendo agora, organizações que têm 60 anos de idade, elas sempre têm que ter cuidado com seu estatuto, porque o cenário legal, jurídico do terceiro setor muda muito, né? Nós temos agora o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a Lei 13.019 de 2014, que mudou muito o cenário jurídico do terceiro setor, né? E mais uma série de outras leis que entraram em vigor nos últimos anos. Então, a gente precisa ir adequando o nosso estatuto. Por exemplo, se a gente também quer certificações como o certificado de entidade beneficente de assistência social, que é um certificado importante para quem tem muitos funcionários, por exemplo, e gostaria de exercer a sua imunidade de cota patronal. Você tem que ter o seu estatuto adequado, né, a esse certificado. Se você quer uma certificação como o OCIP, por exemplo, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, para poder fazer termos de parceria específicos de OCIP com o poder público, você também tem que adequar o seu estatuto, né, para poder conseguir essa certificação. Se você quer uma qualificação como OS, por exemplo, Organização Social, que é outro tipo de qualificação, onde você é qualificado como OS, pode celebrar um contrato de gestão com o poder público, né, e gerir equipamentos públicos, você também vai ter que ter o seu estatuto adequado a esse tipo de quê? De certificação. Mas lembre-se, você não vai deixar de ser associação ou deixar de ser uma fundação porque tem uma qualificação como SEBAS, OCIP, OS. Você vai simplesmente ter uma qualificação a mais, como alguém, né, que é formado numa área, por exemplo, eu sou formado em Direito, eu, né, vou lá, faço um mestrado, então eu sou mestre em Direito, mas continuo sendo o quê? Bacharel em Direito e advogado, tá? É uma qualificação a mais. Então, importante isso. Outros pontos que a gente tem que, né, verificar no estatuto é a clareza das finalidades da organização, né? Ou seja, qual a sua atividade preponderante? Essa organização é preponderante na área de saúde, de assistência social, da área ambiental, quais as finalidades mesmo dessa organização. E saber as finalidades da organização, isso implica até na hora da gente querer conseguir algum benefício tributário, sabia? Tem benefícios, por exemplo, isenções, que só servem a organizações culturais, ou a organizações ambientais, ou de assistência social, ou de saúde. Então tem que estar claro no meu estatuto qual que é a minha finalidade.
tá bom? Outro ponto importante é se eu for utilizar incentivos fiscais também. Mesma coisa, eu tenho que deixar claro no meu estatuto que eu atuo, por exemplo, com criança e adolescente, com esse público-alvo, se eu quiser utilizar me inscrever no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e utilizar o FUNCAD, né? Se eu quero utilizar incentivo fiscal relacionado à cultura, eu também preciso o quê? Ter clareza de que tenho finalidade cultural, esporte é a mesma coisa. Então vejam, estou só no comecinho do estatuto, ainda falando das finalidades, vejam quanta coisa, né? Aí no estatuto tem que estar claro também como é feito, quais os tipos de associado que a organização tem, se essa organização tem mantenedores, se são separados, os associados dos mantenedores, coisa que eu acho muito importante. Eu tenho um curso aqui que eu dou no Instituto Filantropia sobre estatuto social, a gente desenha, toda a estrutura de um estatuto. Eu sempre mostro, misturar mantenedor com associado nem sempre é a melhor decisão. Então, muitas vezes a gente tem que separar uma coisa da outra. Depois temos que pensar em toda a questão da governabilidade, da organização. Então, se é uma associação, eu tenho Assembleia Geral, se é uma fundação, eu tenho o Conselho de Curadores. E o que viria abaixo da Assembleia Geral, por exemplo, numa associação, eu vou optar por um conselho de administração, um conselho deliberativo, ou vou ter direto uma diretoria executiva? O que é melhor? Já dou uma dica, não existe nada que é melhor simplesmente em teoria. O que é melhor depende das pessoas e da estrutura da sua organização. Então, a gente tem que ver caso a caso. Por isso que é difícil a gente ficar pensando em modelos de estatuto, Esses modelos, eles acabam não servindo para ninguém, Porque o modelo, ele é uma média daquilo que ninguém precisa exatamente, na verdade, Então, todos eles, todas as organizações precisam ter o estatuto adequado a elas. Então, como eu estava falando, Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Deliberativo, Conselho Consultivo, enfim, Conselho Fiscal, Todos esses órgãos, para que eles servem e como seria melhor para a organização. Então, isso precisa ser decidido no estatuto. Outros pontos também que a gente tem que tratar bastante no estatuto são questões de transparência, Quais os mecanismos de transparência dessa organização? Ela tem regimento, não tem? Ela tem políticas? E, como é feita a convocação da Assembleia Geral, quem participa, quem vota, quem não vota, tem relatório de atividades, o orçamento é votado, não é votado, como é feita a prestação de contas, todos esses mecanismos são importantes também, que sejam previstos no estatuto. Também, na questão estatutária, que eu vou falar melhor daqui a pouco, a gente precisa estar sempre atento, quando está pensando em estatuto, que todas as fontes de recursos que nós vamos utilizar, elas precisam estar claramente listadas no estatuto social, certo? Então, a parte de captação de recursos, a gente vai ter, claro, um plano de captação, vamos falar aí nos passos, mas a questão do estatuto social é muito importante, que ali a gente tenha também as fontes de recursos. E vários outros pontos que não dá tempo da gente falar hoje. Então, primeiro passo, modelagem jurídica, modelagem jurídica pensando em natureza jurídica e questões estatutárias. Segundo passo, muito importante, estruturação jurídica da captação de recursos. Pessoal, o primeiro passo é a modelagem institucional de conformidade jurídica. Segundo passo, conformidade jurídica da captação de recursos. Gente, aqui nós temos também muitos temas, com relação à conformidade jurídica da captação de recursos. Mas sabiam que eu posso ter sucesso na captação de recursos e ficar com passivo tributário, por exemplo? É uma contradição, Mas é uma contradição se eu não me preocupar com os aspectos jurídicos da captação. Ou seja, tem tributos que incidem sobre, por exemplo, a doação. Tem o ITCMD,
É o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens e direitos. Olha só que nome enorme, né? Então, de repente, eu posso ter um sucesso muito grande numa estratégia de captação de grandes doadores, enfim, realmente ter sucesso, captar, né, muitos recursos, valores altos e não saber da existência desse tributo. Muitas vezes até nem o contador sabe. E aí o que ocorre, né? Ocorre que eu acabo ficando com passivo tributário se eu não recolher esse ITCMD. No caso, se para fins religiosos existe algum fundo, gente, existem vários tipos de fundos que a gente pode pesquisar no Brasil e fora do Brasil. Eu posso dizer para vocês que existe fundo para captação de recursos de todas as áreas, né? Então, você tem fundos públicos, fundos privados, fundos de caráter religioso, não de caráter religioso. Aí basta saber pesquisar, né? Porque nós temos fundos de vários tipos, tudo bem? Mas voltando, né, no que eu estava dizendo, então, se estruturar mesmo na questão da captação de recursos. Então, ITCMD, como eu disse, a questão contratual também, ou seja, se eu capto recursos de uma determinada empresa, é importante que eu tenha essa relação muito clara. E a relação fica mais clara ainda quando eu coloco ela aonde? Quando eu descrevo essa relação num contrato. O contrato não é para segurar ninguém, você pode colocar até uma cláusula de rescisão imotivada lá, né? O contrato é importante para que se tenha clareza. A gente sente falta do contrato quando a gente não utiliza o contrato e dá algum problema, né? Então, é importante que a gente utilize contrato também. Outro ponto, né, da captação de recursos que é importante é a gente buscar nossas imunidades e isenções, né? Ou seja, será que minha organização ela é imune ou é isenta a imposto de renda, né? Aí eu tenho que ler lá, no caso, o artigo 150 da Constituição Federal. Se eu for uma associação ou uma fundação, pelo artigo 150, se eu for uma associação ou fundação nas áreas, né, que atue preponderantemente nas áreas de educação, saúde ou assistência social, eu vou ser imune, né? Então eu tenho que fazer toda a minha defesa com relação a benefícios tributários, todo o meu posicionamento, não necessariamente defesa jurídica, não é isso que eu estou dizendo, me imaginando como uma organização imune, porque o artigo 150 da Constituição Federal fundamenta esta imunidade. Agora, se eu atuo em outras áreas, aí eu não vou ser uma organização imune. Por exemplo, uma organização ambiental, ela é isenta do imposto de renda, né? Que é diferente, né? Imunidade de isenção. Agora, qual que é a diferença, né? Tudo bem, eu não sou imune, eu sou isento. Que diferença isso faz? Para que eu vou querer saber isso, né? Faz bastante diferença. Porque quando a organização é de educação, saúde ou assistência social e ela é reconhecida como imune, isso significa que o Estado, né, União, os estados, municípios e Distrito Federal, nunca poderia tributar essa organização, né, com relação a determinados impostos sobre patrimônio, serviços, enfim, né, lendo o artigo 150 da Constituição, vocês podem ver, porque esses entes não têm competência tributária para tributar esse tipo de organização. Então, não é um favor legal para as organizações imunes elas não recolherem impostos. É sim um benefício que a Constituição traz, né? Então, você nunca recolheu e nunca teria que ter recolhido, né? Se em algum momento você for precisar se defender juridicamente, né, alegando, né, que você tem esse benefício fiscal, a imunidade ela funciona como algo que limita aí a competência de quem quiser tributar a organização, né? Agora, já a isenção não. A isenção vem por lei. Então, por exemplo, se eu sou uma organização isenta, eu, teoricamente, por exemplo, ITCMD, eu teria que recolher esse tributo, né, que eu dei o exemplo, mas
Pode haver uma lei, como o tributo é estadual, o ITCMD, pode haver uma lei estadual que me isente desse tal tributo. Então, aí eu tenho que ir lá buscar, junto à Fazenda Estadual, a minha isenção. Então, tenho que passar por um procedimento e solicitar a minha isenção, né? Então, é diferente, né? Imunidade de isenção. Ah, mas o que isso tem a ver com captação de recursos, que é, né, é o segundo passo, né? Primeiro passo, modelagem jurídica. Segundo passo, conformidade jurídica para captação de recursos. Tem a ver que quando eu estou estruturado juridicamente, eu consigo transitar em todas as estratégias de captação, desde a criação de um fundo patrimonial, licenciamento da minha marca, venda de produtos, prestação de serviços, recebimento de doações, recebimento de patrocínios, estabelecimento de relações de marketing relacionado à causa, que daqui a pouco eu falo o que é. Ou seja, todos os tipos de relação precisam estar embasadas, fundamentadas juridicamente, para que a organização capte recursos de uma maneira eficiente, tanto no sentido de receber recursos, sejam recursos financeiros, materiais ou mesmo humanos, né? Recurso humano, por exemplo, um voluntário, é um recurso humano. Está estruturado juridicamente para receber o recurso humano voluntário. E qual é essa estruturação? Preciso saber que tem um termo de adesão de trabalho voluntário, uma lei de voluntariado, preciso ter um mínimo programa de voluntariado dentro da organização para estruturar essa relação, tá vendo? Então, preciso estruturar isso juridicamente. Então, passo 1, modelagem jurídica institucional. Passo 2, aspectos jurídicos, né? Modelagem jurídica da captação de recursos. E aí vem o passo 3. Vejam só quanta coisa, né? Passo 3 está relacionado à questão dos patrimônios, né? Do patrimônio da organização. E, né, passo 3, patrimônio e prestação de contas. Conformidade com relação a patrimônio e prestação de contas. Primeiro, patrimônio, gente. Falei que no Estatuto Social é importante que eu tenha clareza sobre quais são as minhas fontes de recursos, não é? Então, enfim, decidi que vou captar de recursos das mais variadas formas, vou locar imóvel, vou prestar serviço, vou vender produto, vou ter quadro de mantenedores pessoas físicas, quadro de mantenedores pessoas jurídicas, vou captar via edital, vou captar do poder público via termo de fomento, termo de colaboração, enfim, tenho que colocar tudo isso, né, no estatuto. Isso são as fontes de recursos. Mas no estatuto eu tenho que regular também, né, o que é meu patrimônio. Meu patrimônio é aquilo que eu adquiri, né, aquilo que eu conquistei com a captação de recursos normalmente, né? Ou seja, se o próprio instituidor doou alguma coisa, ou existem outros doadores, né? O que eu capto de recursos das empresas e etc., tudo isso se transforma no meu patrimônio, que podem ser bens móveis, bens imóveis, ações, direitos autorais, tudo isso tem que estar regulado lá no meu estatuto. E lembrem-se, né, que com a Lei 13.019, esse marco regulatório das organizações da sociedade civil, para eu me adequar à Lei 13.019, eu tenho que ter uma cláusula no estatuto dizendo que, em caso de dissolução, meu patrimônio vai ser transferido para outra organização, né, que seja preferencialmente com objetivos similares e que respeite os critérios e requisitos da Lei 13.019. Né? Então, com relação ao patrimônio, eu preciso colocar isso no meu Estatuto Social. Essa é uma das adequações do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Gente, então, patrimônio, o que é o patrimônio? Agora tem um outro ponto importante que o marco regulatório, essa Lei 13.019, traz, que é... deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, né?
se a cada vez que uma instituição adquire um bem, o estatuto deve ser alterado. Não, Cássia, não deve, né? Toda vez que a organização adquire um bem, se a gente tivesse que alterar o estatuto, acho que seria algo realmente que poderia até custar caro, né? Eu acho, né, que às vezes a gente pensa assim no estatuto como ele tivesse que conter todos os procedimentos de dia a dia. Não é isso, né? Às vezes, até quando a gente adquire um bem, e esse bem, por exemplo, um imóvel, ele pode constar até de um regimento interno, o que seja, mas do estatuto, não. No estatuto, só tem que constar que eu posso captar recursos, né, adquirindo bens móveis e imóveis. Agora, não preciso colocar no estatuto cada vez que eu adquiro um bem, né? Eu não preciso listar no estatuto isso, não. Voltando, né? Eu estava falando, então, do patrimônio, que o patrimônio eu tenho que prever no estatuto, caso de dissolução, eu preciso destinar esse patrimônio a outra organização que cumpra a Lei 13.019. E outro ponto, é o fundo patrimonial, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Nós temos dois tipos de fundo que as organizações do terceiro setor têm usado internamente, não fundos que a gente capta recurso, né? Então, nós temos o fundo de reserva, que algumas organizações guardam ali um valor equivalente a, por exemplo, 3 ou 6 folhas de salário, né? Como um fundo para qualquer contingência, para se tiver alguma ação, enfim, para alguma eventualidade, né? Para algo inesperado, né? Então, esse a gente chama de fundo de reserva. E o outro fundo que existe nas organizações também se chama fundo patrimonial, né? Que nem todas têm, claro, são poucas, inclusive, que hoje mantêm isso. Até em inglês a gente chama o fundo patrimonial de endowment, né? Que seria o quê? Aquela história da gente aplicar recursos, né, organizações que vão tendo sucesso na mobilização, para o quê? Para que o recurso trabalhe por si só, né? Para que a gente tenha a receita financeira. Então, esse a gente chama de fundo patrimonial. E as organizações podem ter fundo patrimonial. A gente tem até na definição do que é a organização da sociedade civil, nesse marco regulatório, na Lei 13.019, no artigo 2º da lei, ali consta que a organização da sociedade civil, ela, como organização sem fins lucrativos, ela mobiliza recursos e todos os recursos mobilizados, eles precisam ser aplicados na sua finalidade, mas vejam só que inovação a lei traz, de forma imediata ou por meio de fundo patrimonial ou de reserva. Ou seja, a própria lei fundamenta a criação de fundo patrimonial de reserva. Sabe o que acontecia? Até antes de 2014, principalmente, a organização ia lá, tinha sucesso na captação, guardava dinheiro e acabava sendo autuada. Sabe por quê? Porque era como se deixar o dinheiro como um fundo ali para reserva ou mesmo para aplicação financeira fosse não aplicar os recursos na finalidade institucional, né? E tem um artigo do Código Tributário Nacional, que é o artigo 14, né, que ele tem 3 itens que são obrigatórios, principalmente, né, para as organizações que têm o benefício fiscal da imunidade. O primeiro item seria não distribuir lucros e tal, que é óbvio, né? O segundo item é aplicar no Brasil os recursos captados nas finalidades sociais. E olha só, então a gente tinha lá o fundo patrimonial ou fundo de reserva, então o fiscal olhava lá e falava, mas o que é esse dinheiro parado na conta? Ele não está sendo aplicado nas finalidades sociais. Ia lá e autuava, porque não cumpriu o artigo 14. E se não cumpre o artigo 14, quem tem SEBAS aqui sabe, você pode perder até o seu SEBAS, certificado de filantropia, enfim, é um desastre, né? Mas, agora, com o marco regulatório, está fundamentado a possibilidade das organizações terem fundo de reserva e fundo patrimonial. Agora, importante, o fundo patrimonial, principalmente, precisa estar regulado, fundamentado
no Estatuto Social. Então, quem tem recurso guardado para receita financeira, é importante que esse recurso, né, ele seja o quê? Previsto no Estatuto Social. Né? E até mesmo é aconselhável que você tenha um regimento, né, interno, básico mesmo, nada muito complexo, que tenha um procedimento sobre como se utiliza esse dinheiro, né? E deixando claro que esse dinheiro existe para ser utilizado na finalidade institucional e na perpetuação, né, da atividade daquela organização, para que ela seja perene em prol ali da causa escolhida, tá bom? Então, importante isso também. Então, terceiro ponto, né? Primeiro ponto, modelagem. Segundo ponto, conformidade jurídica na captação. Terceiro passo é patrimônio e prestação de contas, né? Falei do patrimônio e a prestação de contas. Prestação de contas, gente, é super complexo, mas o que eu vou falar aqui nem é muito, né? Todo mundo sabe da importância, da necessidade de se prestar contas. Então, você tem prestação de contas. Prestação de contas não é só guardar nota fiscal, hein, gente? E não é só porque tem título, tem sebas, que eu tenho que prestar contas. Prestar contas é demonstrar para quem? Para a sociedade, né, que eu recebo recursos da sociedade, né, seja lá como for, porque só pelo fato de eu não pagar imposto de renda como organização, né, por ser imune ou isento, eu já estou, o quê? Recebendo recursos de maneira inversa. Então, que eu devolvo para a sociedade, né, serviços, né, e serviços de qualidade e com eficiência. Então, prestar contas é obrigação de toda a organização do terceiro setor. Na verdade, sabe que quando a gente demonstra nossos resultados, né, de uma maneira clara, mostrando a necessidade social, né, para que você como organização exista, você está se utilizando do melhor argumento para a captação de recursos. Não tem argumento de marketing, de comunicação, de relações públicas que supere uma prestação de contas que demonstre de forma simples e clara os resultados que a organização obtém. E quando eu estou falando isso, de prestação de contas, eu não estou falando de burocracia, eu não estou só falando de termo de fomento, termo de colaboração, ou seja, de relação com o poder público. Não estou falando só de prestação de contas de incentivos fiscais, de fundos públicos, porque, né, claro que a gente atua com isso no dia a dia e a gente sabe que cada órgão tem o seu formulário, para cada um você tem que mostrar de um jeito, mas a essência disso é você demonstrar para a sociedade como você devolve os recursos que você recebe da sociedade, tá? Então, terceiro ponto aí, patrimônio, né? Terceiro passo, né? Estruturar seu patrimônio, né? E a sua prestação de contas. Tá certo, gente? A gente ainda está no terceiro, mas vamos seguindo. A gente vai ter no final aí um tempo também para perguntas. Tá? Então, os primeiros 3 passos, a gente estava no âmbito jurídico, gente. Né? E agora, nós vamos... só um minutinho. Não sei. Tinha que ficar o mouse aqui. Só um minuto, pessoal. Questões técnicas aqui. Pronto, já resolvendo. Senão eu não consigo ver as questões, né? Se é obrigado a colocar a prestação de contas toda no site da entidade? Não é obrigatório você colocar a prestação de contas toda no site da entidade. É claro, quando você tem relação, né, recebe recursos públicos, né, a legislação obriga você a divulgar a prestação de contas no seu site, mas não inteira. Agora, quando eu digo que não é obrigatório, eu não estou dizendo que não se deve colocar. É muito interessante você colocar o seu relatório de atividades e uma prestação de contas, claro que breve, né, em linhas gerais, todo ano no seu site, né, um relatório ali de prestação de contas, eu acho que vale a pena e ajuda muito. Sabe que eu faço parte, né, fiz parte esse ano, inclusive,
da comissão julgadora das 100 melhores ONGs, que é um prêmio do Instituto Doar e da revista Época, né? Isso vai ser divulgado no ano que vem, no semestre que vem, né? E um dos elementos, né, que é julgado ali para você ser uma das 100 melhores ONGs do país é justamente a sua divulgação, a sua forma, né, de prestação de contas, como você comunica isso. Porque se você presta contas bem, é sinal que você é alguém que trabalha bem com os recursos que recebe. E o doador, o patrocinador, o financiador, ele gosta muito disso, né? E aí o Igor está perguntando, né, se o fundo patrimonial deve conter regras no estatuto ou no regimento interno. Igor, ele deve conter regras muito básicas no estatuto, ou seja, dizendo que ele existe para a sustentabilidade da organização, que ele existe para a perenidade da organização, né? Quem institui o fundo patrimonial, quem fiscaliza o fundo patrimonial, quem faz a gestão do fundo patrimonial, ou seja, questões básicas mesmo. Mas o regulamento, ou seja, os procedimentos de como esse fundo patrimonial funciona, aí sim, isso deve estar num regimento, tá? Num regimento, e não toda a regulação no Estatuto Social. Tem uma outra pergunta. Pessoal, eu não consigo responder todas as perguntas agora, vou até ficar realmente depois respondendo um pouco mais de perguntas, mas é que senão a gente não consegue avançar nesses 8 passos, né? Então, eu vou deixar algumas perguntas para responder depois, até principalmente que eu estou vendo que tem perguntas de imunidade, isenção, MDS, artigo 150, algumas questões que tem que entrar em maiores detalhes, então vou deixar para o final, tá bom? Tá bom, Cláudio? Segura um pouquinho aí que a gente vai falando depois sobre isso. Então, voltando, né? Então, os 3 primeiros passos a gente estava na questão jurídica. Agora, o 4º passo, né, para que a gente realmente consiga o quê? Fazer a organização decolar, aí já tem a ver com planejamento, gente. Então, estruturação jurídica, e depois a gente entra no quê? Planejamento estratégico, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, parece que é uma ferramenta, muita gente fala, puxa, essa ferramenta ela não tem mais a ver com o dia de hoje em dia o melhor é usar o Canvas, né? Hoje em dia é melhor usar outras ferramentas mais ágeis e tal, eu não vou ficar planejando a minha organização para os próximos 10 anos, eu também não vou ficar planejando organização nenhuma para os próximos 10 anos, né, gente? A gente nem sabe como vai estar o planeta daqui a 10 anos, da forma que as coisas andam, né? Pior ainda, o nosso país, né? E agora, a questão é que eu posso fazer planejamento estratégico, utilizar a ferramenta, até para o ano que vem, para os próximos 2 anos, enfim, é um exercício muito importante, né? E o planejamento estratégico, né, nosso 4º passo, nada mais é do que simplesmente você entender claramente aonde você está como organização. Quando eu falo entender claramente, gente, eu não estou falando achar, né? Às vezes a gente acha um monte de coisa, né? Acha que vai dar certo, acha que vai dar errado, acha que é melhor isso do que aquilo. Eu também acho várias coisas. Mas em planejamento estratégico a gente, né, deixa o achismo de lado e entra no quê? Em dados, em números, né? Tem que ter um entendimento do cenário, né? Como é o ambiente que eu estou no sentido legal, vamos dizer assim? Como está a legislação do terceiro setor? Tem algum risco para mim? Quais as ameaças ligadas ao terceiro setor? Marco regulatório é alguma ameaça para mim, para a minha organização e para as outras de terceiro setor? Quais as oportunidades? Né? Tem algum incentivo fiscal novo? Tem alguma possibilidade nova aí de eu contratualizar com o poder público? Tem alguma nova forma de eu conseguir um reconhecimento, né, da minha imunidade? Não vai precisar mais de SEBAS, vai precisar de SEBAS, olha quanta coisa, né, no cenário aí. E tem também os meus pontos fortes, meus pontos fracos, né? Quais são meus pontos fortes como organização, né? Minha marca é ponto forte, minha equipe é ponto forte, minha estrutura é ponto forte, a minha estabilidade econômica é ponto forte. Quais os meus pontos fracos, né? Podem ser até os mesmos lá. Posso ter
como ponto fraco a minha equipe, como ponto fraco a minha estrutura, como ponto fraco, enfim, a minha identidade visual, né? São tantos pontos fortes e fracos que as organizações têm por aí. Então, o que eu estou dizendo, né? Que no planejamento estratégico, nosso quarto passo, que é um passo importante, né? Planejamento é uma ferramenta de gestão, que a gente vai entender, né, direitinho onde a gente está, para depois definir aonde a gente quer chegar, como eu já tinha dito. Então, primeira coisa, para entender onde eu estou, né, aquela velha história, né, ferramenta que a gente chama de análise fofa, né? Pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Parece que isso é a coisa mais normal do mundo, né? Mas a gente acaba não fazendo, né? E é muito bom fazer esse tipo de exercício em equipe. Feito isso, né, no nosso planejamento estratégico, aí a gente começa a entender melhor o quê? Né? Depois que eu vi quais os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, eu consigo ver quais são minhas prioridades, né? Será que é melhor ressaltar esse ponto forte, anular esse ponto fraco, aproveitar determinadas oportunidades, fugir de certas ameaças? E aí eu defino o quê? Aquilo que eu quero, né, para o tempo definido do planejamento, ou seja, minhas diretrizes. O que eu quero para o futuro? Né? Eu quero aperfeiçoar minha área de desenvolvimento institucional, ampliando o número de estratégias de captação de recursos. Isso pode ser o quê? Pode ser uma diretriz estratégica. Outra diretriz estratégica que, depois da análise SWOT, eu percebi que eu precisava seria aperfeiçoar a governança institucional, tornando a organização mais transparente e legítima. Outro exemplo, definir de forma mais clara a metodologia de educação integral utilizada pela organização. Enfim, uma organização que trabalhe com educação integral. Ou seja, várias diretrizes estratégicas podem ser pensadas, mas no planejamento estratégico a gente tem que definir o quê? No máximo umas 4 ou 5, porque senão a gente não consegue cumprir, né, gente? Porque depois que a gente define essas diretrizes estratégicas, a gente tem que fazer o quê? Até mesmo rever se elas têm a ver com a nossa missão, com a nossa visão, né? Não vou me aprofundar nisso, mas também é importante, os nossos valores institucionais, né? Se as minhas diretrizes estratégicas novas têm a ver com aquele direcionamento que eu defini anteriormente. Será que isso está dentro da minha missão? Será que isso não está dentro da minha missão? E se não está compatível com a minha missão, eu vou simplesmente não fazer ou eu posso rever minha missão institucional? Vejam só. E olha só, se eu revisitar a minha missão institucional, pode ser que eu tenha que revisitar meu estatuto social. Porque eu mudando algo na missão, provavelmente eu vou ter que mudar algo na minha finalidade institucional. Então, uma coisa é ligada na outra. Então, olha lá, nosso quarto passo é o planejamento estratégico. Cuidado com esses passos, gente, eles não são lineares, né? Não necessariamente você tem que fazer sempre do 1 ao 8. Né? O importante é a gente entender que existem esses passos. Então, planejamento estratégico, né? Como eu começo? Quem participa? Quem é esse grupo de planejamento estratégico que tem que participar? Olha a pergunta aqui, se o planejamento estratégico ideal seria de 5 anos. Então, Ascar, eu nem acho mais, não. Eu acho 5 anos muito tempo. Eu acho que dá para a gente trabalhar aí com planejamento de 2 em 2 anos, né? 5 anos, hoje em dia, eu acho que as coisas mudam muito rápido, né? Então, eu não tenho mais pensado num planejamento estratégico para 5 anos. Depois, a Mônica, né, que já perguntou, sim, está falando da prestação de contas, enfim. Aí tem outra pergunta que eu vou deixar também um pouco mais para frente, que ela é um pouco maior. Né? E a gente vai seguir aqui um pouquinho, tá? Então, é isso. Diretrizes estratégicas, rever missão, visão, valores, né? Depois, para eu cumprir cada diretriz, eu tenho que definir também quais são o quê? Os meus objetivos operacionais, ou seja, o que eu vou fazer para aperfeiçoar minha área de captação de recursos, por exemplo, que pode ser uma diretriz estratégica. Aí eu tenho que ver o que
vai ser o passo a passo para eu conseguir esse aperfeiçoamento. E normalmente esse passo a passo são meus objetivos operacionais, que a gente chama. Então, a gente também tem aqui no Instituto Filantropia uma aula de um dia todo sobre como fazer um planejamento estratégico. Então, vai estruturando, né? Missão, visão, valores institucionais, diretrizes estratégicas, objetivos operativos ou operacionais, como vocês queiram chamar, e depois tem que fazer o quê? Ver quanto custa tudo isso, né? E sabe como chama ver quanto custa tudo isso que eu planejei? Chama orçamento, gente, né? Então, o orçamento, ele parte do quê? Do meu planejamento estratégico, da minha definição daquilo que eu quero para a organização no próximo ano, né? Nos próximos 2 anos. Então, é muito importante que o meu planejamento estratégico, né, eu consiga tirá-lo dessas declarações bem quase que mais genéricas, né? Missão, visão, valores, depois diretrizes, olha lá, depois objetivos operativos, e depois, para cada objetivo operativo desse, né? Por exemplo, como que eu vou aperfeiçoar a minha área de captação de recursos, que pode ser uma diretriz estratégica? Eu posso contratar uma consultoria, criar um comitê de captação de recursos, ampliar a equipe de captação ou capacitar melhor as pessoas que eu tenho dentro da entidade. Olha só, você pode ter vários, né, objetivos operativos. E é assim que a gente vai fazendo. E aí depois a gente vai orçando. Quanto custaria toda essa brincadeira? Por isso que eu disse, não defina muitas diretrizes estratégicas no planejamento estratégico. Porque senão, além de ser quase que né, não ser possível realizar aquilo, você vai ter o quê? Algo muito caro para ser realizado. E aí você vai ter que priorizar, cortar, não vai conseguir, né, realizar tudo aquilo que você deseja. Então, né, planejamento estratégico. E também é importante no planejamento estratégico você saber que você tem que estar sempre avaliando aquilo que você está fazendo. Então, conforme você definiu tudo que você vai fazer nos próximos 2 anos, enfim, basicamente, não é assim, definiu e agora não podemos sair disso, né? Não, eu vou criar o plano de ação, quem são os responsáveis, o que é prioritário, quem faz o quê, mas eu preciso ficar monitorando, né? Por quê? Porque, gente, claro que as coisas mudam. E se as coisas mudam, eu preciso adequar meu planejamento. Não necessariamente eu preciso ficar pensando, não, eu não posso fazer isso porque não foi planejado. A ideia não é essa. Né? O importante é que eu tenha uma diretriz clara, mas é claro que vão aparecer situações que você não havia previsto. E situações imprevistas, elas também estão no planejamento, elas existem. Não é? Então, você já tem que prever que imprevistos vão aparecer. Então, tudo isso também está dentro do planejamento, então a gente tem que monitorar e sempre ao final de um ciclo de planejamento, avaliar aquilo que deu certo, aquilo que não deu tão certo. Então é por aí. Esse é o ponto 4, tá? O passo 4. Então, olha lá, passo 1, modelagem jurídica adequada. Passo 2, captação de recursos em conformidade jurídica. Passo 3, patrimônio e prestação de contas, né, também em conformidade jurídica. Passo 4, né, para que eu consiga fazer a minha organização decolar, o planejamento estratégico, né, a gestão estratégica. E o passo 5 é a estruturação organizacional. Olha só, uma coisa é o planejamento estratégico. Quando eu estou num lugar, certo? Hoje estou aqui e amanhã eu quero estar muito mais desenvolvido, né, no tempo, né, nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos. Isso é uma questão que envolve até, né, o tempo. Outra coisa, né, que é o próximo passo, que é o 5º passo, ele não é pensado no tempo, e sim na estrutura que você precisa hoje para fazer aquilo que é sua missão hoje.
para fazer hoje aquilo que você definiu, que é a sua estruturação organizacional, né? Então, passo 4, planejamento estratégico. Passo 5, estruturação organizacional. Lembre do começo, pessoal. Se você desenvolver todos esses passos, né? E não necessariamente de maneira complexa, mas sempre tiver todos esses passos em mente na gestão da tua organização, você vai ver a transformação que você vai ter, e não uma transformação só na gestão, mas uma transformação no impacto social, tá? Então, pensem nisso como passos dentro de um caminho de transformação. Então, vamos lá, voltando. Então, a sua estrutura organizacional, ela, né, tá ligada a quê? Primeiro, a clareza, né? A gente chama até de estudo de caso que a gente cria. Clareza quanto ao seu histórico, né? Ou seja, o que você fez até hoje. Então, a sua estrutura como organização vem do que você já fez, né? Igual você como pessoa, não é? Então, eu sou hoje algo que nasce do caminho que eu percorri, né? E conforme eu vou percorrendo um outro caminho, um caminho mais adiante, eu vou o quê? Me transformando e sempre de maneira positiva, esperamos, né? Então, tem que estar claro o meu histórico, nessa estrutura organizacional tem que estar clara a minha causa. Qual que é a minha causa? É prevenção do câncer de mama, né? É o quê? Proteção ao meio ambiente. A minha causa é, enfim, temos N causas, né? O que movimenta, o que motiva, né, a minha organização? Então, isso tem que estar claro na minha estrutura organizacional. Quando eu estou falando de estrutura organizacional, estou dizendo também do que? Quais são minhas áreas de atuação? Ou seja, a minha causa é prevenção do câncer de mama. Quais as minhas áreas de atuação? Minhas áreas de atuação são informação, que eu posso usar como estratégia, por exemplo, um portal de informação. Segunda área de atuação, advocacy, né? Pode ser advocacy, ou seja, atuar na melhoria de políticas públicas relacionadas, né, à prevenção ao câncer de mama, e posso atuar também, por exemplo, com atendimento, enfim, com atendimento proporcionando a mulheres acesso à mamografia, por exemplo. Então, olha lá, 3 áreas de atuação: informação, advocacy e atendimento, tá vendo? Então, eu sou uma organização que tem uma visão, que é onde eu quero chegar como organização, uma missão, que é o que eu faço todo dia, eu tenho valores institucionais, que seria o quê? Qual é a delimitação ética, né, dentro daquilo que eu faço, e eu tenho o quê? As minhas áreas de atuação do dia a dia, e dentro de cada área de atuação, vejam só, eu posso dividir por o quê? Por projetos. Quais são os meus projetos dentro da área de advocacy? Posso ter projeto A, B, C. E dentro da área de atendimento, também posso ter projeto A, B, C. E o que são esses projetos, gente? Os projetos também são ferramentas de gestão, né? Então, o projeto é o quê? É uma ferramenta de gestão que torna mais fácil eu estruturar uma iniciativa. Então, por exemplo, se eu tenho uma iniciativa de limpar um lago, né? Legal, vamos limpar um lago, né? Porque eu atuo na área ambiental, queremos limpar aquele lago. Aí o projeto, o que é? Projeto de limpeza do lago. Aí a coisa já muda de figura. Porque não é só uma iniciativa, vamos limpar o lago. Não, o projeto, para ele que ele seja um projeto, ele tem que ter objetivo geral, limpar o lago, né? Aí tem formas de eu construir esse objetivo geral, né? Então eu posso ter que colocar limpar o lago de determinada região para, né, a melhoria da qualidade de vida da população que reside em volta deste lago, por exemplo, é o objetivo geral, né? Daí depois eu preciso ter objetivos específicos, que eu vou dividir o problemão que é limpar o lago, o grande desafio, em pequenos desafios. Então, se eu tenho que limpar o lago, o que eu vou fazer para limpar esse lago? Então, eu divido isso em objetivos específicos. Depois eu tenho que justificar a limpeza desse lago. Por que eu vou limpar esse lago?
né? Porque esse lago, ele pode trazer desde, enfim, a uma melhor qualidade de vida para as pessoas, poderia trazer até diversão, pesca, poderia trazer uma salubridade melhor, porque ele sujo pode, né, ser insalubre, ele pode trazer saúde, né? Estou falando, né, de acúmulo, enfim, que se pode ter de doenças, né, por causa do lago daquele jeito. Enfim, eu vou justificar a situação. Aí eu tenho que fazer um orçamento para a limpeza daquele lago, eu tenho que dizer quais os resultados esperados mesmo, né, com o projeto, e como eu vou comunicar o projeto, qual a equipe do projeto. Então, vejam só, quando eu transformo uma ideia de limpar o lago em um projeto, eu tenho que definir objetivo geral, objetivos específicos, justificativo, orçamento, equipe, resultados esperados, enfim, formas de comunicação, uma série de elementos que são os elementos dos projetos, até que a gente tem a Carol Zanotti, que vai dar um curso aí sobre projetos, né? Um curso de quase uma semana, muito interessante. Depois vejam lá no site do Instituto Filantropia, ela é a melhor professora que eu já vi, né, até hoje, né, para falar de projetos sociais. Então, é muito interessante, né, conheçam, né, procurem isso que vocês não vão se arrepender. Então, vejam, quando eu digo planejamento estratégico, né, que é o passo 4, eu estou falando da coisa no tempo, aonde eu quero chegar. Quando eu digo que estruturação organizacional, eu estou falando o quê? Qual a minha estrutura como organização hoje, né? Quais as minhas áreas de atuação, quais os meus programas, quais os meus projetos, quais os meus serviços, tudo isso tem que estar muito claro e muito bem desenhado. Enfim, aí vamos para o passo 6. Já estamos no passo 6, hein? Falta 6, 7 e 8. Olha quanta coisa, né? Falei do caminho de Santiago, né? Lá dos 800 quilômetros. Isso aqui é quase um caminho de Santiago ida e volta, né? Na verdade, a gente pensa, né? Muitas vezes quem não está acostumado a trabalhar assim, com esses passos ou com as ferramentas de gestão, com conformidade jurídica, pode achar que isso é tudo muito complexo, eu não vou ter tempo nem de aí atuar direto com a criança, com o adolescente, com o idoso, com o meio ambiente. Não é bem assim, gente, porque a gente tem que começar devagar, tá? Não é começar com tudo isso daqui ao mesmo tempo, nem querendo pensar em tudo isso que eu estou falando de maneira complexa, não. Tem que pensar em tudo isso de maneira simples, né? Primeiro refletir sobre o assunto, verificar dentro desses passos que eu estou falando o que você precisa mais, ir atrás e, como a gente diz, né? E seguindo passo a passo. Então, vamos lá para o sexto passo. Sexto passo a gente chama de desenvolvimento institucional. Desenvolvimento institucional, gente, é pensar a captação de recursos, a mobilização de recursos. O que é mobilização de recursos, né? Mobilização de recursos é uma atividade que toda organização sem fins lucrativos, de interesse público, de interesse social desenvolve, que é o quê? É você trazer para dentro da organização recursos financeiros, dinheiro, claro, recursos financeiros, mas também recursos materiais, né? Ou seja, se eu estou fazendo uma construção, eu posso mobilizar telha, posso mobilizar concreto, posso mobilizar pia, posso mobilizar cano, não é? Posso mobilizar cimento, então recursos materiais e recursos humanos também, né? Eu mobilizo pessoas, mobilizo voluntários, né? Eu mobilizo pessoas que querem trabalhar na organização. Então, também a captação de recursos. Então, desenvolvimento institucional é um passo muito importante. É você estruturar o seu desenvolvimento, né? É aquela parte até do seu planejamento estratégico que trata do quê? Da sua situação econômica, né? Então, primeiro, nesse passo, já falo para vocês um ponto que não tem como escapar. Pensar que toda organização do terceiro setor precisa de recursos que podem ser vinculados às suas finalidades, né? Então, eu posso receber recursos para o projeto X, recursos para
atender a criança, o adolescente, o idoso, recursos relacionados, enfim, a uma atividade ambiental, uma atividade cultural, certo? Mas eu também preciso de recursos para o meu operacional, gente. Recurso para o operacional é o recurso para o dia a dia, que muitas vezes as organizações esquecem, né? Elas estão preocupadas de captar com incentivo fiscal, incentivo à cultura, o incentivo ao esporte e tal, mobilizam recursos para os projetos, e aí o operacional fica lá com aquela equipe, né, pequenininha, aquela equipe que acaba não sendo fixa, né? O aluguel sempre é caro, não tem dinheiro para o investimento. Então, primeira questão na hora de você estruturar a sua área de desenvolvimento e o seu plano de sustentabilidade, seu plano de captação de recursos, é você pensar que você precisa de recursos vinculados a projetos, a iniciativas da sua finalidade, mas você precisa de recursos para o dia a dia. Vejam só no que isso impacta e é muito importante. Olha só, se eu estou tratando de estratégias específicas de captação, então, se eu capto recurso de pessoa física, por exemplo, né? E recursos de pessoa física, criando um quadro de pessoas físicas que doam um pouquinho por semestre, por exemplo. Doam lá R$ 25 por semestre, R$ 50 por semestre, né? Essa pessoa que está doando, ela não está dizendo para onde ela quer que o recurso dela vá. Ela sabe que quer que vá para aquela organização que trabalha, né, atua na causa que ela se identifica. Mas ela não está dizendo para ir para o projeto A, para o projeto B, para a unidade A, para a unidade B. Então, a captação de recursos com pessoas físicas, né, doadores recorrentes de pequenos valores, quando eu mobilizo um recurso assim, eu posso usar esses recursos no quê? No meu dia a dia operacional, né? Para pagar luz, para pagar telefone e tal. Agora, se eu capto recursos, por exemplo, num projeto que eu aprovei via Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, ou via Pronom, né, que é um incentivo à saúde, e o Pronom tem a ver com câncer, né, com prevenção, enfim, tratamento de câncer. O que eu vou ter que acabar fazendo? Eu vou captar o recurso, que pode ser num montante elevado, mas eu vou ter que aplicar todos esses recursos aonde? Naquele projeto. Eu não vou poder aplicar no meu dia a dia operacional. Então, o que eu estou dizendo, pessoal? Quando eu estou criando a área de desenvolvimento, quebrando a cabeça, fazer um plano de captação de recursos, eu tenho que primeiro ter um orçamento claro, saber quanto eu preciso captar, para quê? Para saber quanto eu preciso para o meu dia a dia operacional e quanto eu preciso para cumprir o quê? A minha finalidade. E como que eu vou saber isso? Eu vou saber isso se eu fiz o quê direitinho? Se eu olhei direitinho o quarto passo, que é o planejamento estratégico, né? Se eu fiz meu planejamento estratégico, eu vou ter um orçamento, né, que define direitinho quanto eu preciso para o meu futuro, para o meu próximo ano, para os meus próximos 2 anos. E aí eu vou construindo o meu plano de captação de recursos. Sempre com estratégias que me trazem recursos vinculados e estratégias que me trazem recursos desvinculados, né? E sempre com base no quê? Na minha necessidade. Porque se eu conseguir mostrar para a minha fonte de recurso que eu tenho clareza disso que eu estou falando, gente, ou seja, do que eu preciso para que eu tenha resultado, eu já estou com meio caminho andado. Né? Porque aquela história, quanto você precisa de recurso? Quanto mais, melhor. O financiador vai olhar para você e vai falar, quê? Né? Acho que não é você que vai levar meus recursos, né? Porque quanto mais, melhor, quer dizer o quê? Que você pode usar um montão de recursos e ser pouquíssimo eficiente, né? Então, a gente não está num momento de vida, estou dizendo como pessoa jurídica, né, todos nós, do simplesmente quanto mais melhor. Eu acho que a gente tem que ser quanto mais eficiente, né, quanto mais resultado com menos recursos, aí sim melhor. Tá bom? Então, plano de captação. Plano de captação é a principal ferramenta da minha área de desenvolvimento, e o desenvolvimento institucional da organização é o meu 6º passo. Plano de captação. Principalmente que eu vou definir quanto que eu tenho que captar, quais
os tipos de campanha, né? Ou seja, que estratégias eu vou usar para captar recursos vinculados à minha finalidade e recursos para o meu operacional, certo? Então, definir quais são as fontes de recursos e como eu vou acessar essas fontes de recursos. Olha só, quando alguém fala, não, porque a estratégia de captação de recursos, parece que a pessoa é quase de outro planeta, né? Porque fica falando coisas enigmáticas, né? Mas a estratégia de captação, pessoal, é muito simples. É assim, eu quero captar de pessoa física, tudo bem? Tudo. Tá certo? Pessoa física é a fonte de recurso? É a fonte de recurso, né? Qual a estratégia que eu vou utilizar para captar de pessoa física? Ah, eu vou criar um quadro de doadores recorrentes e eu vou fazer isso com uma abordagem cara a cara aqui na Avenida Paulista de São Paulo. Então, vou criar um grupo de pessoas que vai lá pedir doação cara a cara. Pronto, olha lá, estratégia para captar de pessoas físicas. É simples assim, não precisa complicar. Né? Tem vários tipos de estratégia, e senão a gente se torna muito acadêmico só, né, gente? Aí a coisa nunca acontece, porque se você falou, isso não é estratégia, é ferramenta. Não, isso não é ferramenta, é estratégia. O que isso importa? Né? Importa que você compreenda que uma coisa é da onde você vai conseguir recurso, pessoa física, e outra coisa é como você vai conseguir, né? E o como é estratégia. Simples assim. Então, tá, gente? Tá, sexto passo, então, a questão do desenvolvimento institucional. E aí o sétimo passo é saber trabalhar com captação na prática. Sétimo passo, captação na prática. Então, gente, para você sair da área de desenvolvimento do plano de captação para captação na prática, que é o próximo passo, tem uma coisa importantíssima que se chama plano de ação. Se eu tenho um plano de captação que não tem plano de ação, com responsáveis, com prazo, com prioridades, com valores, com metas, bal. Esse plano ele pode ser lindo, ter 150 páginas e ele não sai do papel. Tá? Então, precisa ter um plano de ação para que eu possa o quê? Aplicar na prática as estratégias, né? As atividades, enfim, tudo aquilo que eu defini, né, no passo 6, que é o desenvolvimento institucional. Bem, gente, captação na prática, e aí sim a gente vai falar captação por projetos, né? Então eu tenho que desenvolver projetos e vou captar via edital, né? Definir isso no meu plano de captação, por exemplo. Aí eu vou ter, né, até perguntar o que tipo de fundos tem para determinado tipo de organização, onde eu busco esses editais. Aqui, por exemplo, o Instituto Filantropia, para quem é membro, né, da Rede Filantropia, aí essa pessoa, dependendo da categoria de membro, ela tem acesso a uma plataforma lá que chama Plataforma Êxitos, que disponibiliza editais para essa pessoa. Agora, para essa pessoa participar de concursos via editais, ela vai ter que saber o quê? Elaborar projeto, né? Então, isso é captação na prática, né? Outro ponto aí de captação na prática, por exemplo, marketing relacionado à causa. Não sei se vocês já ouviram falar. Pelo nome, muita gente não ouviu falar, mas todo mundo ouviu falar como é isso, né, no dia a dia. Por exemplo, quando você vê, compre o chinelo Havaiana, por exemplo, né, e um percentual da venda de cada chinelo vai para o Instituto IP. E que é isso? Marketing relacionado à causa, que é você pegar um produto, um serviço ou um evento e um percentual da venda desse produto, serviço ou evento ir para uma causa social, né? Ir para uma organização. Então, por exemplo, você pode fazer estratégia de MRC, desenvolver MRC, desde com gasolina, com passagem aérea, com valor de quarto de hotel, com venda de prato específico em restaurante. Quer ver um exemplo? Então, tem um restaurante famoso aqui em São Paulo, e que tem várias unidades pelo país, que chama Paris 6. Esse restaurante Paris 6, ele fechou uma parceria de marketing relacionada à causa com uma organização, né? Que essa organização seleciona várias organizações que podem, né, que querem receber doação, e aí eles criaram o quê? Um calendário anual de causas.
cada mês tem uma causa. Então, por exemplo, o menu executivo que vende na hora do almoço no Paris 6, né, ele vai, creio que R$ 2 ou R$ 3 da venda de cada menu executivo vai para aquela determinada organização eleita em um determinado mês. Olha lá, marketing relacionado à causa com o prato menu executivo do Paris 6. E vê outro exemplo? Tem o Banco Santander. Banco Santander tem um seguro Santander Van Gogh Mulher, né? Esse seguro Santander Van Gogh Mulher, ele é para mulheres, né? Pelo nome. E aí, se a mulher compra o seguro Van Gogh Mulher, um percentual da compra desse seguro vai para um instituto que se chama CITOC, que trabalha com prevenção de câncer de mama. Então, o que o banco divulga? Que você comprando o seguro Santander Van Gogh Mulher, você colabora com a prevenção do câncer de mama. Olha só, para o banco é interessante, porque o banco ele consegue com isso o quê? Ter um trabalho de branding, que a gente chama, né? Ou seja, ele trabalha a marca dele, torna a marca dele mais positiva, mais sustentável, mais próxima da mulher aqui nesse caso, e principalmente de uma determinada faixa etária, certo? Então, tudo isso para o banco é importante. E para a organização, por que isso é importante, uma estratégia dessa, né, na prática? Porque a organização vai receber um percentual da venda de cada seguro, não é? E ela vai o quê? Ela vai fazer um contrato, como eu disse, com o banco, e ela vai pegar aquele valor que ela recebe mensalmente, por exemplo, na venda, né, dos seguros daquele mês, e ela não vai precisar usar aquele recurso no projeto A, no B, no C, naquilo ou nisso. Ela vai poder utilizar da forma que ela achar melhor dentro da gestão dela. Então, tá vendo? MRC, marketing relacionado à causa, é uma estratégia interessante para quê? Para receber recursos desvinculados, né? Outra estratégia, por exemplo, para organizações que atuam com projetos também, é o financiamento coletivo. Tem muita gente que utiliza, né, o que a gente chama de crowdfunding ou vaquinha virtual. Então, é outra maneira de você captar recursos aí na prática. Não sei se todo mundo já ouviu falar, né? Mas existe sim plataformas por aí onde você pode divulgar o seu projeto. Para quê? Para que as pessoas possam fazer doações para que você consiga o quê? Implementar, né? Tirar do papel aquele projeto. Então, essa é outra estratégia na prática. Outra estratégia, né, que a gente tem de captação de recursos na prática, que é o passo 7, seria você criar um quadro de mantenedores, pessoas jurídicas, por exemplo, com contrapartidas, definir por que um quadro de pessoas jurídicas poderia, né, querer doar para a sua organização. Aí tem que fazer todo um estudo, entender, né, quais são os seus ativos, o que você pode oferecer para aquelas organizações. Nossa, temos vários exemplos, né? Então você tem desde as pessoas poderem, das empresas poderem participar de um conselho específico da organização, ter os nomes das empresas divulgados no material de divulgação dessa organização, receber algumas palestras sobre a causa dessa organização, dos eventos de recursos humanos dessas empresas, receber algum apoio para desenvolver o seu relatório de sustentabilidade, seu relatório GRI, enfim, compartilhar alguma atividade com uma celebridade específica, por exemplo, que tenha uma relação com a organização. Gente, aí dá para a gente criar uma série de contrapartidas para que a gente tenha mantenedores, pessoas jurídicas. Outra estratégia na prática é criar quadro de pessoas físicas. Outra na prática é você criar o seu fundo patrimonial, né, que eu já falei, que eu acho que também, quando a gente for falar, né, mais no futuro, eu sei que a gente vai se encontrar de novo por aqui, a gente vai detalhar mesmo, né, como eu posso fazer para criar um fundo patrimonial na organização que eu participo. Enfim, tem uma série de possibilidades existentes aí para a captação de recursos na prática. Agora, eu digo uma coisa para vocês, gente. Não saiam desenvolvendo, por isso que eu coloquei ali no passo 6, desenvolvimento institucional, que envolve o quê? O planejamento de captação e a criação de um plano de captação. Não saiam
querendo implementar todas as estratégias possíveis e imagináveis ao mesmo tempo. Eu vou realizar evento, vou criar um quadro de pessoas físicas, vou vender produto, vou prestar serviço, vou captar de empresa, vou captar de grandes doadores, né? Vou captar recursos do poder público, de doadores internacionais. Olha quanta possibilidade, né? A gente pode conversar, poderia conversar o dia todo aqui, mas não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que precisa de um plano de captação e que a gente precisa priorizar. E priorizar de acordo com as nossas necessidades, aí, com o nosso orçamento. E, para terminar, gente, né, que seria o 8º passo. O 8º passo, e a gente, né, chama ele de 8º, porque ele tem que a ver com a autossustentabilidade da organização. Não estou dizendo aqui que tenha que ser a meta de toda organização, ela ser autossustentável. Autossustentável, que eu digo, é sustentar com as suas próprias atividades econômicas, por exemplo. Muitas organizações não dependem, elas podem até receber doações, patrocínios, mas elas não dependem só disso, né? E são organizações que desenvolvem o quê? Projetos de geração de renda própria. Até quando você pega uma organização, por exemplo, da área de educação, que tem as SEBAs, né? Ela precisa ter uma gratuidade, né? Quem tem SEBA sabe disso, na educação. Então, precisa dar um número X de bolsas, 5 para 1. Ou seja, cada 5 alunos pagantes, uma bolsa. Tudo bem? Então, ela está desenvolvendo a atividade econômica. Ela pode encontrar a autossustentabilidade dela como organização educacional, até sem captar recursos por meio de doação, mas ela tem que ter o quê? Gratuidade também para o público que não tem condições de pagar por aquele serviço. E daí para frente, gente, você tem organizações que prestam serviços e cobram em outras áreas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso que eu estou falando, porque lembra lá do 2º passo, que era conformidade jurídica na captação de recursos? Para eu desenvolver atividade de geração de renda, para eu ter uma loja dentro da organização, fazer bazar, prestar serviços, realizar eventos cobrando, enfim, desenvolver as mais, né, ter cursos, enfim, ter organizações que têm cursos de linguagem de sinais, ou que seja, a gente vê coisas muito lindas acontecendo por aí, tem organização que tem gráfica, organização que tem fonte de, né, de água mesmo. Então vejam só que para eu fazer tudo isso, eu preciso me estruturar juridicamente. Não saiam desenvolvendo atividade de geração de renda simplesmente, eu vou vender esse produto aqui e aí eu dou um recibinho de doação e como eu sou do terceiro setor, está tudo bem, está tudo valendo. Não é assim, né? Então, nesse 8º passo, né, da geração de renda, que é aqui também, né, a gente que trabalha com cursos também, minimamente para a gente estruturar um curso, né, uma aula sobre geração de renda, a gente precisa, né, de um dia todo, para que a gente possa entender que a geração de renda envolve questões de plano de negócio, que é quase como você criar uma organização dentro da outra, né? Ou seja, se eu começo a vender brindes de final de ano, por exemplo, em papel reciclado, já vi muita gente, né, começar com isso. Eu estudei antes esse mercado, eu sei para quem eu vou vender, eu sei quem compete comigo na venda disso, eu sei como deve ser a qualidade disso, eu sei se esse mercado é totalmente sazonal ou não é, né? Olha quanta... Tem algum envolvimento jurídico para eu poder fazer essa venda, né? E para eu poder produzir esses produtos? E a questão trabalhista, quem vai produzir isso? Meus próprios beneficiários podem trabalhar na produção desses brindes ou não? De repente a gente está com a maior boa intenção, né, proporcionando um trabalho análogo ao escravo para o nosso beneficiário, né? Não, mas ele está lá aprendendo, para ele é uma terapia. Não é bem assim, né? Eu tenho que tomar muito cuidado também nas questões trabalhistas. Então, tudo isso, né,
com relação a essa questão da conformidade, que eu falei no passo 2 da captação de recursos, eu trago essa geração de renda própria como passo 8, e aí entra toda essa questão dos negócios sociais, negócios de impacto social. Então, essa parte toda é uma parte das mais complexas no nosso terceiro setor. Tá? Então, é um passo importante, só que tem que ser um passo muito firme que a organização dá, porque é um passo que pode envolver risco e pode envolver, sabe o que também? Desvio de foco, desvio de finalidade. Agora, por outro lado, pode ser também uma maravilha, né? Se eu consigo acertar e ter uma captação recorrente por meio dessas atividades de geração de renda própria, de forma a receber sempre recursos desvinculados, como eu disse, né? Para trabalhar no meu operacional também, né? Não só nos meus projetos, não só na minha finalidade. Gente, então, são esses os 8 passos, né? O conteúdo é esse, e eu vou deixar para vocês, quem tiver alguma dúvida, pode, né? Vamos ver se a gente faz algumas perguntas agora, verificar. Quem tiver dúvida, pode perguntar, tá? Que eu vou... posso gerar produtos próprios de sustentabilidade utilizando a mão de obra do próprio usuário? Então, tá vendo, André? Esse pode e não pode de indireito, posso, não posso, pode ser uma pegadinha, sabia? Vou te dar um exemplo, tá? Uma organização que trabalha, como eu estava falando agora, produzindo produtos com papel reciclado. E uma organização que trabalha com pessoas com deficiência, tá? E a pessoa com deficiência que tenha condições de ajudar a fazer uma linha de montagem desses produtos de papel reciclado, ok? Aí eu coloco esse beneficiário, entendendo que para ele é bom trabalhar, né? Para montar, para criar, para desenvolver esses produtos, e os produtos saem muito bonitos. Eu começo a vender bastante esse produto, captar recursos para a organização, vai lá o beneficiário trabalhando na produção desse produto, e aí chega uma hora, aquele negócio perde o sentido, porque o beneficiário, se aquilo não é uma oficina terapêutica clara, com começo, meio e fim, né, demonstrando qual o benefício para aquele usuário, com fundamento, com tudo, pode virar o quê? Uma rede de trabalho de pessoas com deficiência que não recebem pelo trabalho. Pior, algumas pessoas ainda, vamos pegar um percentual do valor da venda dos produtos e aí a gente dá uma ajuda para eles, né? Piorou, né? Porque pode ficar o quê? Um valor de remuneração muito abaixo do mínimo e aí a gente pode ter o quê? Um risco trabalhista imenso. Então, cuidado, né? Então, poder, você pode, mas você tem que estruturar isso direitinho e tem que ser algo pontual, totalmente pontual dentro de uma questão realmente terapêutica, no caso, se for relacionada à pessoa com deficiência ou saúde, tá bom? Reforço fala sobre o ITCMD. Tá, José Carlos, então, o ITCMD é um imposto estadual, né? Ele tem fundamento no artigo 155 da Constituição Federal. Então, no caso, estados e o Distrito Federal podem cobrar esse imposto sobre o quê? Sobre transferência de recursos causa-mortes, ou seja, heranças e legados, né? Não sei se você sabe o que é legado. Legado é quando você deixa um bem específico para alguém ou para uma organização sem fins lucrativos via testamento, né? Então, o legado vai via testamento. Eu posso deixar, por exemplo, esse relógio aqui, né? Ou eu posso deixar um carro, né? Via testamento para uma organização sem fins lucrativos. Então, estou deixando o quê? Um legado, né? Ele é destacado da minha herança. Então, sobre a herança, o legado e sobre a doação, intervivos aqui, entre nós, vivos ainda, incide o ITCMD. E esse ITCMD, ele precisa ser recolhido, né? E muita gente recebe doação e tem estados onde você tem uma determinada, um determinado valor, né? Onde você tem a isenção do ITCMD. São Paulo, por exemplo, são 2.500 UFESPs. Então, aqui, se uma organização recebe uma doação
abaixo de 2.500 UFESPs ao longo do ano, do mesmo CNPJ ou CPF, por exemplo, a organização recebe de uma pessoa física ao longo do ano R$ 10.000. Então, ela está isenta do ITCMD. Agora, 2.500 UFESPs representa mais ou menos R$ 60.000 em São Paulo, né? Então, se uma pessoa jurídica, por exemplo, doa para essa organização, sei lá, um valor X por mês que passa de 60 mil no ano, incide ITCMD sobre toda a doação que foi feita ao longo do ano. Em São Paulo, uma alíquota de 4% do valor doado. Né? Agora, tem outros estados que não têm essa isenção que eu estou falando. Então, sobre a doação incide ITCMD. Em São Paulo, você tem uma alíquota de 4%, mas existe um teto máximo de alíquota que é de 8% no país. Então, outros estados a gente pode ter um ITCMD num valor maior, entendeu? Então, é um imposto sobre transferência causa mortes, transferência de recursos, ou por meio de doação, tá certo? Posso trabalhar com terceirização na captação de recursos, pagando comissão aos captadores? Então, você pode pagar comissão aos captadores juridicamente, pode, né, Sônia? Agora, poder juridicamente não quer dizer que você deve. Por quê? Porque se você for conversar, por exemplo, com o pessoal da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, eles vão dizer para você que você não deve pagar por meio de comissão 100%. Claro que você pode ter um bônus por resultado, enfim, cuidado com isso também, né, juridicamente, do terceiro setor, para não parecer que você está partilhando o lucro. Então, tem que ser resultado não só financeiro. E para a BCR, o captador tem que ganhar também um determinado valor para ele poder trabalhar, para ele poder se manter, e não virar só uma pessoa que recebe só por comissão. Tá? Muita gente fala assim, o cara recebe só por comissão, então ele acaba não tendo comprometimento com a minha organização, com a minha causa. Né? A pessoa recebe só por comissão, ela vai trabalhar para 5, 6 organizações, e o projeto que for mais fácil de vender, que ela ganhar mais comissão, ela vai acabar, né, vendendo mais e ganhando mais. Essa é uma questão que está dentro do Código de Conduta da BCR. Agora, isso é uma discussão que existe há muito tempo, então muito se discute, mas juridicamente é possível sim, tá? Se sobre qualquer doação incide este imposto ITCMD? Sim, sobre doação de recursos financeiros e recursos materiais, mas dependendo do estado que você está, Wagner, você tem que ver quanto é a alíquota, se tem isenções. Por exemplo, em São Paulo, olha que curioso em São Paulo, né? Se você, isso no Brasil todo, por causa do artigo 150 da Constituição, se você é da área, né, de educação, saúde e assistência social, você vai buscar o seu reconhecimento de imunidade de TCMD, que é um imposto, né, sobre o patrimônio. Agora, em São Paulo, você pode conseguir a isenção desse imposto se você for da área ambiental, de direitos humanos ou da área cultural. Né? Você tem legislação específica para isso, tá certo? Então, é isso. Tiago, o webinar vai sim estar, né, ele estará disponibilizado, então você pode ouvir depois e tal, tá certo? E é isso. Então, respondendo as perguntas que estão aí. Gente, bom, vocês viram que são muitos pontos envolvidos nesses 8 passos para fazer sua organização decolar, né? Como eu disse, é um caminho que, embora ele possa parecer longo, ele é muito mais assim algo que deve estar como uma diretriz sua, ou seja, uma diretriz da sua organização, uma diretriz sua como profissional, sobre, né, essa diretriz ela é muito mais sobre trabalhar de uma forma profissionalizada no terceiro setor, né, para que a gente entenda, né, e sempre tenha em mente, eu sei que todos aqui, né, que estão né, procurando se informar, e por isso estão aqui dentro dessa sala virtual, todos sabem que não é porque o usuário muitas vezes está em estado de vulnerabilidade, não tem acesso, que ele pode receber qualquer tipo de serviço,
ou qualquer tipo de produto, né? Então, a gente se aperfeiçoa não para a organização ganhar prêmio, para a organização ser melhor que as outras, mas que a gente tenha o quê? Um serviço de qualidade, né, pessoal? Para que a gente consiga usar menos recursos para prestar serviços que muitas vezes até o próprio poder público acaba deixando a desejar, ou seja, para que a gente consiga dar uma vida mais digna aí às pessoas, para que a gente consiga ter um meio ambiente mais equilibrado, né? Até mesmo para quem trabalha com causa animal, seja animal silvestre, para quem trabalha com causa cultural. Então a gente fala assim, cultura e terceiro setor, cultura é mercado. Não, cultura é necessário sim, sabe? Quando eu falo cultura, não é só cultura no sentido de você ter acesso a eventos caríssimos, não, eu acho que as pessoas precisam ter acesso, sim, a toda a questão que atraga o quê? Um desenvolvimento e um encontro com o que ela mesma tem internamente, vamos dizer assim, considerado como cultura. Quando eu falo assim, aqui, não é pensando de um lado melhor ou pior, né? Educação também, enfim, são tantas as necessidades que a gente tem. Então, eu acho que quando nós estamos pensando em alguma transformação para a nossa organização, que foi a proposta do início, eu acho que essa transformação ela tem que ser o quê? Ela tem que ser estruturada, né? Porque se a gente começar a querer fazer de tudo um pouquinho, né? Como dizia um professor meu, ficar lendo orelha de livro, né? A gente acaba assim achando que sabe muita coisa e acaba não conseguindo, né? O nosso principal objetivo aí é cumprir a nossa missão como organização, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui da Lúcia sobre o planejamento estratégico. Se eu posso prever ações de infraestrutura, como a compra ou reforma de algo, claro, Lúcia, né? Por exemplo, se eu posso ter como diretriz estratégica, reforma, né? A criação de um centro cultural, por exemplo, outro dia eu estava participando de um planejamento estratégico que é uma organização que trabalha com contação de história, né, em hospitais e tal, com palhaços e tal, e uma das principais diretrizes estratégicas era criar mesmo um centro cultural sobre a arte do palhaço, né? Então, quer dizer, criar toda a estrutura mesmo, né, construir, reformar, enfim, é possível sim a gente ter diretriz estratégica nesse sentido, tá? Do Ascari. Bom, na sua opinião, se a sociedade em si não se ajudar em questões sociais, haverá a possibilidade de fechamento de diversas instituições Brasil afora? Olha, Ascari, na minha opinião, eu acho que sim, né? Se a sociedade não se estrutura, tanto existe a possibilidade de fechamento de determinadas organizações, como também a possibilidade de várias não abrirem, né? O que também é complicado, né? Porque é a sociedade civil organizada que vamos dizer assim, que gera a existência do que a gente chama de terceiro setor, setor social, e dessas atividades aí todas em torno de causas sociais, né? Só que a gente também vive um momento bem complicado, né? Onde você tem toda a questão tributária do país aí, que a gente está vendo, né? Que buscando reforma tributária, reforma de previdência, questão de arrecadação, sempre a necessidade de arrecadar mais, e as organizações hoje, elas estão com muita dificuldade de atuar, né? Se você vai querendo tirar alguns benefícios e poucos benefícios, às vezes, que essas organizações têm, querendo que as organizações, principalmente de assistência social, né, que elas atuem de maneira 100% gratuita, isso é muito difícil, sabe? Quer dizer, você tem organizações de saúde, hospitais, que podem uma parte cobrar, ter gratuidades, aí mesmo assim ter SEBAS, as de educação também, as de assistência social ficam numa situação bastante complicada. Então, se a gente não tomar cuidado, fica difícil mesmo, né? E a gente acaba tendo o fechamento de muitas organizações ou, enfim, outras organizações vão se manter ali atuando para um público bastante reduzido, tá? Manuel, é difícil obter valores de direitos autorais revertidos em favor de uma organização social? Manuel, não é difícil, né? Quer dizer, juridicamente isso é bem possível, né? Que alguém ceda o direito autoral quer dizer, isso tem que estar previsto no seu estatuto e é perfeitamente viável. Agora,
aí é você conseguir o quê? Acesso, né, a quem pode te disponibilizar esse direito autoral. E aí é como eu disse, né, se isso é um dos objetivos, por exemplo, do teu plano de captação de recursos, tem que desenhar direitinho essa estratégia e ir atrás. Por exemplo, eu assessoro, até faço parte de uma organização que chama Dadivar, né? E essa Dadivar, ela trabalha com campanhas de financiamento coletivo e todas elas apadrinhadas por artistas, vários artistas aí que apadrinham cada campanha, né, de arrecadação coletiva, enfim, para organizações diferentes, projetos diferentes. E esses artistas todos, eles cedem muitas vezes, né, direitos para essas organizações, né? Então, por ali, né, é uma forma que eu vejo que é um pouco menos difícil você conseguir esse acesso. Tá bom, gente, não dá mais para eu responder essas perguntas no momento, porque a gente já está chegando aqui no final, tem mais umas coisinhas para falar para vocês. Queria agradecer muito a vocês pela presença aqui, pelas perguntas. A minha empresa, né, ela chama-se Social Profit, né? Social Profit, lucro social, né? E a Social Profit tem um site, né, socialprofit.com.br, e o meu e-mail é danilo@socialprofit.com.br. E aí, se vocês quiserem me mandar perguntas, mandar sugestões, enfim, quiserem conversar sobre terceiro setor, sobre causas, eu estou à disposição. Me mandem e-mail, vejam lá o site, e é isso que eu tenho aí né, de conteúdo para trazer para vocês hoje. Eu conversei bastante aqui com o pessoal do Instituto de Filantropia, né? E a gente elaborou, acho que um curso muito interessante, né? Que eu acho que vocês que estão aqui vão gostar de ouvir, né? Que a gente chama DDO, que ele é um diagnóstico de desenvolvimento organizacional, né? E esse curso é de 8 aulas, são 8 aulas, né? Uma aula por mês, tranquilinho, né? E cada aula de 2 horas. O curso vai de agosto até março do ano que vem. Olha lá, de agosto a março do ano que vem, 8 aulas, né? Cada aula 2 horas, né? E cada aula uma vez por mês. Tudo bem? Os temas dessas 8 aulas, a gente vai ter 2 horas de aula sobre cada tema, são justamente o quê? Esses 8 passos. Então, lembra? Modelagem jurídica, conformidade jurídica na captação de recursos, patrimônio e prestação de contas, planejamento estratégico, estruturação organizacional, e aí depois a gente entra nos passos de captação de recursos que vem desenvolvimento institucional, captação na prática e geração de renda própria. 8 passos para fazer a sua organização decolar aí de maneira mais eficiente, né? Então, o conteúdo das aulas, das 8 aulas, né? Cada aula vai tratar de uma maneira bem mais detalhada de um tópico que nós falamos hoje, né? E mais interessante ainda, não sei se vocês conhecem o FIF, né? Que é um festival interamericano de filantropia estratégica. Bom, eu já fui em todos os FIFs, né, que nós tivemos, já tivemos alguns, e sempre dei palestra lá. E agora, quem se inscrever nesse curso dessas 8 aulas, né, que começa em agosto, vai poder ir ao FIF, a esse festival, que vai ser no Rio de Janeiro, o ano que vem, em abril, tá? Em abril do ano que vem, no Rio de Janeiro, e lá vai poder assistir também uma aula do DDO de encerramento, que não é obrigatória, claro, e essa aula é presencial. 4 horas presencial, né, eu vou estar lá no FIF, e a gente vai passar 4 horas tirando dúvidas, né, sobre esses passos, sobre toda essa questão, né, da estruturação, da organização, dessa transformação, né, que a gente está buscando no nosso dia a dia como organização. E, além disso,
se você se inscreve no curso, ainda ganha, né, essa aula de 4 horas lá no FIF, a Thaís e o Márcio, aqui do Instituto Filantropia, né, que nós conversamos antes, e eles ficaram super animados, né, e decidiram o quê? Dar para todo mundo que participar do curso um ingresso no FIF, né? Então, todo mundo vai ganhar um ingresso no FIF, sem hotel, claro, mas vai ter uma entrada no FIF, vai ganhar essa entrada como bônus por ter participado do curso, né? Então, se você for pensar, gente, esse curso são mais de 50 horas de conteúdo, né? E o preço do curso todo, né, incluindo o bônus do FIF, aula de 4 horas do FIF, 2 horas de aula por mês, né, é no valor de R$ 1.598. Todo o curso. Se você for fazer um MBA, é o dobro disso por mês, se for na Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, né? A gente está falando aqui de mais de 50 horas de curso por esse valor. Agora, tem uma coisa melhor ainda. Se você resolver participar do curso e entrar em contato e comprar, né, a sua participação no curso até sexta-feira, aí você vai pagar só 50%. É bem tranquilo, né? Então, 50%, ou seja, R$ 799 o curso todo, mais de 50 horas de aula, participação das 4 horas no FIF, a entrada gratuita no FIF por R$ 799 e dividido em 5 vezes. 5 vezes R$ 160. Então, gente, não dá para dizer que, né, ter uma visão geral aí da atuação estratégica de uma organização seja algo caro e inacessível, mas para ser metade do preço tem que ser até sexta-feira. E outra coisa também que o pessoal do Filantropia me disse, né, e disseram assim, isso, claro, me comprometo aqui porque, né, sou muito parceiro deles, que se as pessoas, né, comprarem, quem comprar e achar que não está valendo a pena, que isso não serve, eles se comprometem até devolver, né, o dinheiro. Bom, enfim, a Thaís, ela vai, quando acabar a nossa aula aqui, ela vai mandar um e-mail com tudo isso detalhado, para vocês terem ideia detalhada se alguém não pegou alguma informação. Tá bom, gente? Então é isso, né? A entrada no FIF é sim, Wagner, para todos os dias, né? A entrada geral no FIF, gratuita, sem hotel, claro, mas para todos os dias. Então, quer dizer, é o curso, mais de 50 horas de aula, né, incluindo lá aquela aula lá de 4 horas no FIF, podendo tirar dúvidas, tudo mais. Tem as aulas gravadas, né, para assistir depois, isso é muito importante. E você até sexta-feira consegue pagar metade do preço, ou seja, 5 vezes 160. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos, estou à disposição e, bom, vamos lá. Vamos dar esses passos certinhos aí para a gente ser bastante eficiente e cumprir nossa missão como organização e como ser humano, né? É isso aí. Obrigado.